Estou muito feliz que esse curso está iniciando hoje, né? É um marco aqui para a gente começar o processo de reverberação, né, das práticas restaurativas no município. E acho que é começo de uma mudança de paradigma mesmo, no jeito como nós trabalhamos, no nosso olhar sobre os conflitos, sobre nós mesmos, né? Vocês vão poder verificar que é um processo de transformação muito grande que se inicia e que tem muitas consequências positivas na nossa vida, no nosso jeito de fazer. Não vou me alongar. Boas-vindas, bem-vindos, muito grata pela participação de vocês todos. A gente sabe, né, todos os locamentos, tudo que a gente precisa fazer de mudanças e adequações na vida, né, para dar conta, mas vocês vão ver que vai valer a pena, né? Isso a gente promete, né, Vacildes? E aí queria passar a palavra para a Vacildes Barbosa, que é a coordenadora do Instituto Anastasis, que organizou mesmo esse curso, né, teve todo esse trabalho de organização, de elaboração. Então, uma palavra para ela e, na sequência, vou apresentar a Vanessa, que não dispensa apresentações, mas a gente vai apresentar. Bom dia a todos e a todas. É um prazer reencontrá-los, né? Muitos de nós nos encontramos aí nas escolas enquanto conversávamos sobre práticas restaurativas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vai ser um momento desses 3 meses que ficaremos juntos e juntas. Serão momentos gratificantes de aprendizado, de troca, de quebra de paradigma e de cuidado com a nossa existência. Então não percam cada dia, porque cada dia será inovador na nossa forma de olhar o mundo e de conceber esse mundo e a existência do outro. Sejam todos bem-vindos e eu sou muito grata. E na justiça restaurativa, nas práticas restaurativas, nós sempre honramos as pessoas. Neste momento também, nós precisamos de honrar a ONG Camará, na pessoa do João, que por estarmos aqui, estamos aqui, o João está dando a colaboração dele nas escolas para que possamos estar aqui reunidos. Então, vamos honrar também o João neste momento com o seu trabalho no Camará. Muito obrigada. Tem muitos agradecimentos aí a serem feitos, né, Vacildes? A gente vai deixar aí para ao longo do curso a gente vai agradecendo e honrando a participação de todo mundo, que é um trabalho em parceria mesmo muito bonito. E sem essa parceria a gente não estaria aqui, né? Sem o trabalho de cada um, do envolvimento de cada um, inclusive de vocês, a gente não estaria aqui. Então, sem mais delongas, eu queria introduzir aí a palestra da Vanessa Alfiero da Rocha, que é a juíza da família, da 2ª Vara da Família, em sucessões aqui de São Vicente, é coordenadora e criadora do programa maravilhoso, chama Pais e Filhos, né, da Oficina de Pais e Filhos, que visa trabalhar com a consciência dos casais que se separam, né, para a questão da alienação parental, de todas as violências que isso gera, né, para as crianças, para as relações, para o entorno. É minha colega de formação em mediação sistêmica pela PUC, né, fez já muitos cursos de práticas de justiça restaurativa, está fazendo a pós-graduação em Direito Sistêmico, né, Vanessa, ainda em curso, né, e dando curso, vindo aqui às sextas-feiras em Direito Sistêmico, que também é um trabalho que tem o propósito de nos fazer enxergar a complexidade, né, tudo que existe nos atravessando, entrelaçando as relações, e o direito passou a ter um olhar para isso, né? Isso é muito bom, é muito bonito que a gente possa fazer parte do plano da complexidade, sairmos da nossa caixinha, né? Então, com vocês, a Vanessa. Muito obrigada. Bom dia, gente. Com muita alegria que eu saí de casa hoje, dei um beijo dos meus filhos e vim pra cá. Eles falaram, mas de novo, mamãe, você vai sair de casa? Eu falei, não, mas hoje realmente é um evento muito especial, eu não posso perder para me unir com pessoas tão queridas que estão aqui, que estão também organizando o curso. Quero agradecer a minha querida amiga Fê, que muito me inspirou. Foi ela que introduziu na minha vida o conceito de cultura de paz. Antes dela, eu não sabia o que era isso. Falei, como assim cultura de paz? Você está querendo mudar a mentalidade da sociedade? E eu pensava, mas que juíza visionária, né? Eu só quero terminar aqui meus processos com um acordo. Mas depois que eu entendi aos poucos o que era cultura de paz. E aí foi um caminho sem volta, né, Fê?
Então, parabéns pela organização do evento e por tudo que você é, por tudo que você tem feito na comarca. E queria agradecer também a Vacildes e ao Marco por terem organizado esse curso com muito carinho e também por já implantarem a cultura de paz aqui em nossa sociedade. Eles desenvolvem um trabalho lindo também para desconstruir padrões de violência e eu tenho visto o resultado desse trabalho nos processos. Eu encaminho muitas partes que vivenciam a violência para este programa e elas voltam totalmente diferentes, com muito mais empatia, mais solidariedade, mais conexão. Então, quero agradecer a todos pelo trabalho e pelo convite para estar aqui também. Então, eu sou juíza há quase 20 anos e nesses 20 anos, durante muitas vezes, eu visitei e revisitei o conceito de justiça. O que é justiça? Será que a justiça está a cargo só do Poder Judiciário? Ou a justiça é inerente a cada um de nós, como pessoas, como cidadãos? E eu gosto muito de uma reflexão do José Saramago sobre a verdadeira justiça. Ele fala que a verdadeira justiça, ou melhor, a justiça como nós conhecemos, está morrendo todos os dias. Agora mesmo, neste instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta de nossa casa, alguém a está matando. De cada vez que morre, é como se afinal nunca tivesse existido para aqueles que nela tinham confiado, para aqueles que dela esperavam o que da justiça todos temos o direito de esperar. Justiça, simplesmente justiça. Não a que se envolve em túnicas de teatro e nos confunde com flores de vã retórica judicialista. Não a que permitiu que lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos da balança. Não a da espada que sempre corta mais para um lado que para o outro, mas uma justiça pedestre, uma justiça companheira cotidiana dos homens, uma justiça para quem o justo seria o mais exato e rigoroso sinônimo do ético, uma justiça que chegasse a ser tão indispensável à felicidade do espírito, como indispensável à vida é o alimento do corpo. Então esta é a concepção de justiça, e esta justiça que está ao alcance de cada um de nós. Mas como será que é a nossa justiça? Principalmente uma justiça que cuida de assuntos tão delicados como delitos, atos infracionais. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de um documentário de justiça que mostra um pouquinho o que acontece nos bastidores da nossa justiça tradicional. Boa tarde, senhores. Quero saber se são verdadeiros esses fatos que dão conta de que no dia 12 de janeiro de 2006, por volta das 19h45, Rua Aratangi Coelho Neto, o representado, consciente e voluntariamente vendia e guardava para fins de tráfico 97 embalagens de plástico de cor verde fechadas por nós, contendo um total de 6,8 gramas de cocaína. Os policiais apreenderam um representado que estava com a quantia de R$13, bem como a aludida substância. Então, o senhor fica, o senhor aguarda lá fora. O senhor poderia me contar como tudo se passou? Nós tínhamos um patrulhamento, eu e o companheiro, um cidadão anonimamente viu a gente procurando Tospa e gostou e falou: não tá aqui não, tá ali embaixo. Aí disfarçam deu as características dele e o apelido. Ficamos observando e ele estava assim próximo à birosca. Aí tinha um outro indivíduo que vinha com os viciados, levava até ele, pegava o dinheiro. Ele atravessava a rua, ia debaixo da telha, apanhava substância, entregava e ia embora. Isso aí a gente ficou à base de uns 15, 20 minutos e presenciamos uns 3 casos desses, junto com outro que era comparsa dele, mas não conseguimos prender. Mas quem ia, pegava a droga próximo ao entulho e recebia o dinheiro, era menor que aqui está? Com isso o senhor pode me dizer que viu o menor aqui presente exercendo o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes? Senhora, você Depois o senhor pôde constatar que esse local onde ele ia buscar os tais embrulhos era o local onde estava a droga? Pois não, doutor? Ele deu alguma versão do dinheiro que foi encontrado com ele? Dinheiro que foi encontrado com ele. Quanto foi encontrado com ele? Que com um representado foram encontrados R$13. Então o senhor está dispensado. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Medida? Excelência, eu acho que ele não tem passagem, né? É a primeira passagem Agora, dele. deve-se observar a baixa compleição física dele. Ou seja, esse adolescente, num CRIAM ou em qualquer outra unidade de legase, quer dizer, vai ser massacrado em
razão na sua compreensão física. Até porque é primário, Ele não tem nada, não, pai. Não. tem nada. suporte familiar, né? Você nasceu quando? Sei não. Não lembra o seu aniversário, rapaz? Não. Tem 14 anos. 15, Então. 15. São 14. O problema é a quantidade, né? São 97. Mas eram só 6 gramas. É porque o sacolete tinha muito pouco, eram 6 gramas de cocaína. Garanto pra você, olha pra mim. Garanto pra você que se você estivesse em casa, você não teria sido preso. Você não estaria no Padre Se Severino estivesse na agora. escola, estava estudando? Tava de bobeira na rua, no local de venda de droga. Tava no tráfico, não tava? Não. Os policiais já chegaram aqui, já falaram que você tava no tráfico. Estava me olhando. Quer dizer, então, o que acontece agora? Te garanto que se estivesse no colégio, em casa, você estaria livre da situação que você está passando aqui agora. Livre do vexame que você está fazendo sua mãe passar. A pergunta pra você é, olha pra mim, valeu? Valeu ou não valeu? Valeu? Valeu. Tá bom pra você então? Posso deixar você no Eu Padre acho que ele não Severino? entendeu, acho que ele não entendeu. Ele entendeu, excelência. Eu não entendi. Valeu você tá ali no local onde Valeu você a pena? tava? Valeu a pena ter ficado lá? Valeu você não tá estudando? Valeu você tá fora de casa? Excelência, eu tô achando que a liberdade assistida não vai ser suficiente porque ele estava muito sem controle pela mãe, excelência. Qual é o morro lá? A favela? Qual é a favela? Morro da Pedreira. Você mora lá? Moro. Ah, não vou deixar não. Porque senão ele vai voltar pra lá. Pois é, sem O liberdade. nego não vai te procurar por causa da carga que você perdeu, não? Não. Não era bandido. Eu não vou Ele vai querer ganhar um liberdade crião. assistida não, excelência. Sem liberdade. Ele vai ganhar um crião. No final de semana ele vai sair do crião pra ir pra casa. Agora a senhora tem outro local pra ele ficar? Pois então, tudo que eu posso dizer pra senhora é que pra no final de semana, quando ele estiver em casa, a senhora segurar esse menino em casa. A senhora vai passear com ele numa praça que seja longe da favela, mas fique junto com ele. Porque se soltar ele não vai voltar pro crião. Vão regimentar ele de novo pro tráfico de drogas. Aí não tem como eu dar um outro crião pra ele. Ele vai voltar pra cá e vai ser internado. Porque se ele ficar lá, a senhora vai perder o controle, ou então vai perder, vão matar ele. Infelizmente, eu tô sendo sincera com a senhora. A senhora sabe que é assim que funciona. Excelência, considerando também que o adolescente é usuário de maconha, eu requeiro a inserção Vamos do tratamento colocar. antidroga. Tratamento antidroga. Agora, se você pular o crião, se você não voltar na segunda-feira, no horário que tiver que voltar, você sabe que vão te grampear na rua, não sabe? Então encara o crião, que lá você vai ter escola, profissionalização, como uma chance que eu tô te dando. E saiba honrar e aproveitar essa chance. Porque eu, e nem ninguém aqui, ó, tá exigindo a tua vida em troca de nada. Os traficantes não. Porque é você que vai tomar tiro da polícia, se a polícia chegar. E você estiver lá de bobeira ou não, você que vai tomar tiro. E se você voltar, tá, eles certamente ainda vão querer que você pague pelo que você Tá, perdeu. Perdeu, é. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer. Tô. Sabe que eu não tô mentindo pra você. Então abre teu olho. Cumpre o criando direitinho. Fugiu, um abraço. Estamos entendidos? Estamos? Então diz. Estamos entendidos. Posicione em linha aqui, ó. Um lado do outro. Frente pra cá. Frente pra mim. Isso. Presta atenção. A comando, hein? A comando. Tudo que eu falar, vocês vão executando passo a passo, ok? Tira a roupa toda. As duas mãos à frente, corpo. Isso. Vira a mão. Vira a mão. Abre a boca. Língua. Abre a boca. Levanta a língua. Abre a boca. Levanta a língua. Abre a boca. Isso. Abre a boca. Levanta a língua. Ok. Agora é só. Vocês vão virar de costas e fazer 3 agachamentos, correto? Bota a mão na cabeça e agacha 3 vezes. Tudo quando eu falar. Ok? De costas. Mão na cabeça. Abaixou uma vez. Levanta. 2 vezes. Beleza? 3. Ok. De frente pra cá. Agora presta atenção. Vestir a roupa da unidade, certo? Tem que ser rápido, hein? Bastante rápido. Segura aí.
rápido isso, hein? É rápido. Vai. Tá enrolado, hein, menor? Camisa por dentro da calça, hein? Ó, cada um pega a roupa de origem que entraram e organiza a roupa dobrando e guarda com vocês. Segura aí por enquanto.
que tem cara de cara no chão, hein? Tá rindo? Baixa a bunda, pô, corpo reto. Assim não, nem tanto. Ah, tem que ficar alinhado, na moral, isso aqui, tem um com o braço na frente, outro pra trás, caralho. Moleque burro. Levanta, levanta, levanta. Pra cama de baixo lá, mano. Vai, vai. Bora, cara. Bora, rapaz. Bora. Bora, cara. Bora, rapaz. Vai descer não? Tira o pé de mim, cara. Tira o pé. Ô, agora a gente vai dar de tudo, eles vão meter a porrada nos dois. Bora aí. Sério, ô, maluco. Ô. Bora, mano. Desce lá, cama lá. Vai, não, cama lá. Tira a mão de mim. Bora, tem cama lá. Bora, tira a mão. Tira a mão. Tem cama lá. Olha lá, ó. Ô, vai parada, compadre. Ô, Pretinho. Rala aí, rala, você puxou lá pra cara. Tá pensando, rala logo. Essa porra. Segura. Dá disciplina agora aí, maluco. Correto. Ouça! Isso aqui leva, né? A exemplo é o quê? As coisas dele. Não, então só deixa aqui comigo. Chinelo. Não, isso aqui não é do nosso. Não. Ó, o chinelo entra. Ele pediu. Sabão, isso não, isso aqui entra. Isso aqui nem pensar. Aqui é comunitário, saboretes são só, é escuta, tá? Tá. Pra senhora levantar a blusa junto com o sutiã, tá? Pode levantar. Isso, vira de costas. Tá bom, pode vestir. Como a senhora está de calça comprida, a senhora vai abrir a calça e descer já junto com a calcinha até o joelho e abaixar 2 vezes, tá bom? A senhora abaixa assim, a senhora abaixa isso, abaixa, levanta, abaixa mais uma vez, pode vestir. Guarda aí. Aí, atenção aí, ó. 015. 258. 153. 414. 403.
Então, eu vou passar para vocês me falarem com uma palavra, como vocês se sentem. Sentimento. Como eu dou aula, quando a gente vê um aluno assim na rua, é uma perda total. Eu já cheguei a ficar deprimida há uns 5 anos atrás, porque eu dou aula numa escola no estado desde o 6º ano. E a menina no 1º do médio se envolveu. Quando eu vi, eu fiquei acabada. Meu marido não é problema teu, é meu, não é teu filho. Mas é perda. Pra gente é perda. Meu sentimento é de frustração. Nós somos educadores, a gente acha que, pelo menos se a gente escolher essa linha, essa profissão, porque a gente queria fazer uma diferença. Eu acho que a todo tempo eu tentei procurar algum sentido de justiça e eu não consegui encontrar nenhum. Desejo de continuar caminhando para mudar tudo isso. E existem instituições ainda piores do que essa. Então não dá para a gente falar em justiça, a gente que vive numa sociedade que clama cada vez mais por penas mais fortes, mais severas, se nós não conhecermos aonde são depositados os seres humanos que infringem as leis. Aqui, que eles são depositados. E eu já fui juíza criminal durante muitos anos, e durante muitos anos eu fiquei extremamente frustrada. Não só era juíza criminal, mas eu era responsável na Praia Grande pelos estabelecimentos prisionais. Mensalmente eu precisava fazer as visitas e me deparava com essa realidade. E eu me lembro que um dia, foi o meu motivo talvez de maior frustração, eu tinha um caso que era um tráfico de entorpecentes, um rapaz, e eu via na foto, né, do inquérito policial, um rapaz forte, alto, ele tinha sido preso em flagrante por tráfico. E os policiais que haviam efetuado a prisão em flagrante relatavam de forma bastante convicta que ele estava traficando. E por conta disso, todos os pedidos de liberdade provisória que ele fez ao longo do processo, eu indeferi. E aquele rapaz continuou preso durante alguns meses. Até que na audiência, que seria o interrogatório, também seria a instrução, aquele rapaz entrou, na verdade o interrogatório já tinha sido feito, era a instrução, aquele rapaz entrou e eu não o reconheci, porque na foto era um rapaz forte, alto, e aquele rapaz era um resquício de uma pessoa, na verdade. Ele estava se definhando, já estava um terço do tamanho que ele tinha antes, porque no período que ele permaneceu preso no Dakar 10, que hoje é o CDT de Praia Grande, em situação de extrema insalubridade, ele perdeu um dos pulmões e ele perdeu a saúde dele. E ele precisou depois ser submetido a uma cirurgia. E naquela audiência, os próprios policiais que haviam acusado aquele rapaz falaram: não, mas pensando bem, ele não era um traficante. Deixa eu respirar. Ele era um usuário. E aquele rapaz ficou 3 meses naquela situação, nessa situação, indevidamente. Então imagine, nós enclausuramos o jovem, enclausuramos os seus sonhos, os sonhos das suas famílias, nesse nosso sistema que as pessoas chamam de justiça. Então, isso me tirou do crime, mas alguns anos depois me devolveu para a justiça restaurativa, porque quando eu conheci a justiça restaurativa, eu percebi que era a grande oportunidade que eu tinha até para me redimir de todos os erros que eu cometi dentro de uma justiça tradicional. Então, por isso que talvez vocês se perguntem, mas espera aí, ela é uma juíza de família, por que ela está aqui falando sobre justiça restaurativa? Porque foi justamente esta vontade que a Vacildes bem falou, essa vontade de mudar esse sistema, essa vontade de transformar algo tão ruim em algo tão maior, tão grandioso, é que me motivou a voltar para o crime, embora essa não seja nem a minha competência atualmente.
Então, quais são as crenças que sustentam esse modelo de justiça tradicional ou justiça retributiva? A cultura do medo, a cultura da guerra. Uma cultura que nós vivenciamos hoje em nossa sociedade e que se fulcra no medo, na competição, na imputação recíproca de culpa, na individualidade excessiva. E nessa cultura nós temos algumas crenças que se passam de geração para geração. Violência somente pode ser combatida com violência. Alguém já ouviu essa crença? Sim? Sem castigo não há obediência. Mais uma crença que sustenta essa cultura do medo. Pau que nasce torto, morre torto. Ninguém muda. Essa é uma frase que a gente ouve bastante. Sem castigo e punição não há respeito à ordem. Quem errou deve pagar pelos erros. Então essas são as crenças que alimentam essa cultura do medo, essa cultura da guerra, tão presente em nossa sociedade. E quais são os métodos de combate ao crime neste modelo tradicional de justiça? A coerção, a intimidação, o controle e o isolamento. Eu acho que esse método ficou muito claro nesse documentário que nós assistimos. Segundo o Ted Washington, ele faz uma reflexão muito interessante sobre o nosso caminhar nessa justiça tradicional. Nós punimos, multamos, repreendemos, encarceramos, detemos, suspendemos, expulsamos, mas prestamos pouco ou nenhuma atenção à reparação dos danos reais causados à vítima e à comunidade. Como se a pessoa fosse presa, ela saísse desse sistema carcerário zerada com a sociedade. Mas espera aí, o que ela fez, né, para reparar o erro? E o que a sociedade fez ao perceber os motivos que levaram aquela pessoa a cometer um erro? Então, qual é o foco nesse nosso modelo atual de justiça? Sempre em tom acusador. Quem foi o autor? De quem é a culpa? Qual deve ser a pena? Tem alguma pergunta voltada para a vítima aqui? Nada. Então é como se toda a nossa atenção se voltasse exclusivamente para a punição. Lembra que a punição sustenta aquela lógica do medo. Vamos punir, 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 sem prestar atenção naquilo que levou a pessoa a cometer o erro. E qual é a lógica desse modelo de justiça? Primeiro, fazer justiça significa aplicar a norma a um caso concreto. Segundo essa lógica também, se existe um crime, existe uma infração à lei. Não necessariamente a uma pessoa, mas a lei foi rompida. Então a lei precisa ser protegida, né? Como se a lei tivesse sentimentos, como se a lei fosse de carne e osso, como são as vítimas. Então, neste caso, entende-se que responsabilizar é punir, é sancionar, é culpabilizar. Então, existe aí uma crença também limitante, a meu ver, do que seria essa responsabilização. Segundo esse sistema tradicional de justiça, responsabilizar seria culpabilizar, seria colocar uma pena, impor uma pena. Os interessados diretos não têm direito à palavra. Ninguém pergunta para a vítima como ela se sentiu diante daquilo, o que aconteceu na vida dela diante daquele crime, o que ela precisa que aconteça para que ela se sinta efetivamente reparada. A vítima é ouvida na sala de audiência nesses termos. Quem foi que fez isso? Reconhece? Tá bom, tchau, obrigado, pode ir embora. Imagina como se sente uma vítima assim, nesse sistema atual. Ela é utilizada apenas como um meio de prova. Ninguém pergunta para ela quais foram as repercussões do crime na vida dela. O réu, quando fala, ainda não fala, porque ele já foi resumido a um rótulo, ele se tornou um réu. Então, o simples fato dele se tornar um réu já faz com que, numa sala de audiência, ele interprete aquele papel. Não, eu sou um réu, eu vou agir como um réu. Então, a fala dele acaba sendo totalmente desficiente. É uma fala apenas com o intuito de se defender de uma acusação. Mas ele também não tem a oportunidade de falar por que ele cometeu aquela infração, como foi a infância dele, quais foram as oportunidades que ele teve ou não teve na vida. Então, tudo não passa de um teatro. E no tribunal do júri, ainda esse teatro é mais evidente, né?
Nós vemos a atuação do promotor, vemos a atuação do advogado, e aquele que mais teatraliza é aquele que mais consegue convencer os jurados. E qual é a lógica desse modelo de justiça? A sentença reduz a pessoa a um conceito, o infrator. A partir do momento que ele recebe esse conceito, ele é etiquetado, dali para frente ele passa a ser um réu. E no caso do documentário, ele ainda passa a receber um número, porque é assim que ele é tratado, como mais um número que representa a criminalidade no nosso país. E nós encarceramos a possibilidade dele se responsabilizar, sim, porque a partir do momento que ele vai para o estabelecimento prisional e ele acha que ele já está zerado com a sociedade, qual a responsabilidade que ele teve sobre as consequências daquele ato que ele praticou? Será que isso foi suficiente para ele realmente refletir sobre a conduta dele e sobre o que ele pode fazer para reverter aquela situação? E a responsabilidade, nós precisamos pensar que esta punição não convida uma reflexão sobre a verdadeira responsabilidade da pessoa. Ele vai ficar lá encarcerado, muitas vezes sem fazer nada, olhando para a parede, como nós vimos. Será que naquele ambiente ele vai efetivamente refletir sobre o que aconteceu? E a dinâmica da punição também retira o poder que as pessoas têm de transformar os conflitos e aprender com eles. Sim, porque os conflitos não são totalmente negativos. Eles são uma oportunidade de crescimento a partir do momento que eles nos mostram quais são as nossas necessidades, quais são as melhores estratégias para alcançar essas necessidades, qual é a dinâmica que precisa ser alterada para que essas necessidades sejam satisfeitas. Só que quando a pessoa é simplesmente enclausurada junto com a sua família, porque os sonhos da família também acabam sendo enclausurados, ela pouca possibilidade tem de encontrar um lado positivo nesses conflitos. E quais são as dificuldades desse sistema tradicional de justiça, além de todas essas sensações que nós já compartilhamos aqui? Desatenção com as causas. Ninguém presta atenção na sociedade. Quais os problemas que a sociedade está vivenciando e que redundaram nessa prática cada vez mais intensa de delitos? A desatenção com o dano. Qual foi o verdadeiro dano experimentado pela vítima, pela sociedade? A desatenção com os efeitos, que significa a quebra de laços. Não só a quebra de laços do infrator com a sua família, do infrator com a sociedade, mas da própria vítima. De num processo de vitimização que ela não entra, por ela ter perdido aquela sensação de autonomia ao ser vítima de um delito. Sensação de autonomia que ela só recuperaria se ela igualmente participasse da resolução a respeito do infrator, ou seja, o que vai acontecer com o infrator, por que ele agiu assim, o que ele pode fazer para me ajudar a me sentir melhor. Mas quando ela não tem essa possibilidade de participar do que vai acontecer com o infrator, ela entra naquele processo de vitimização. E ela não tem a oportunidade de restaurar a autonomia que ela perdeu quando foi vítima de uma infração. E mais ainda, hoje nós temos um dispositivo no Código de Processo Penal que valoriza ainda mais essa cultura do medo, essa cultura que distancia as pessoas. Toda vez que o réu progride de regime, então, por exemplo, ele está no regime fechado, ele preenche lá os requisitos objetivos e subjetivos e vai para o regime semiaberto. O que acontece? A vítima é notificada. Olha, cuidado que o réu progrediu de regime. Aí do semiaberto ele vai para o aberto, a vítima é novamente notificada. Então vejam, para a vítima, o que isso representa? Como ela não se sente tensa, isolada. E aqui eu trago uma reflexão do Papa Francisco. O Papa Francisco, no momento em que houve a revisão da legislação criminal na Argentina, ele encaminhou uma carta para um grande jurista argentino, convidando esse jurista a refletir sobre a criminalidade, os motivos que levariam à criminalidade. E ele fala: em nossa sociedade tendemos a pensar que os delitos se resolvem quando se pega e condena o delinquente, não levando em consideração o antes dos danos cometidos e sem prestar suficiente atenção à situação em que as vítimas estão. Portanto, seria um erro identificar a reparação somente o castigo, confundir justiça com vingança, que está institucionalizada.
A experiência nos diz que o aumento e o endurecimento das penas com frequência não resolvem os problemas sociais e nem conseguem diminuir os índices de delinquência. Exatamente o que nós vimos, confundir punição com vingança. E ele continua nessa carta. Ele fala: a delinquência tem as suas raízes nas desigualdades econômicas e sociais, nas redes de corrupção e do crime organizado. E não basta termos leis justas, mas também é necessário construir pessoas responsáveis e capazes de as pôr em prática. Devemos querer uma justiça que seja humanizadora, genuinamente reconciliadora, que leve o delinquente para um caminho de reabilitação social e total reinserção na comunidade. Ontem eu vi um artigo que eu quis compartilhar com vocês. Uma pessoa, ela resolveu fazer exatamente isso que o Papa Francisco sugeriu: descobrir por que as pessoas cometem os crimes. E essa pessoa, a Shelby Farah, na verdade, tinha 20 anos, foi morta com 4 tiros enquanto trabalhava em uma loja de aparelhos celulares. E a pessoa que quis investigar isso foi a própria mãe da vítima. O rapaz que assassinou a filha dela foi condenado a morrer, a ser eletrocutado. E ela, quando se deparou com aquela sentença, falou: não, mas espera aí, eu tenho que saber por que ele agiu assim. Por que a minha filha morreu, afinal de contas? E quando ela descobriu, ela iniciou uma campanha para que aquele homem não fosse condenado à morte, para que fosse revertida aquela pena. E ela conseguiu, depois de 4 anos. E por que ela lutou assim? Por que a mãe de uma vítima luta para defender o próprio agressor? E ela relata isso. Ela fala aqui: após o crime, a mãe não descansou enquanto não descobriu tudo o que havia por trás daquele homem que tirou a vida da sua filha. Fiquei tão absorvida por esse assunto que não tive tempo de lamentar a morte da minha filha. Tinha de entender por que ela fez aquilo. Por conta dessa obsessão, ela contratou um detetive particular para tentar descobrir o que havia levado Rhodes a cometer tal ato. E isso fez com que ela mudasse a forma como enxergava o assassino de Shelby, a filha dela. Rhodes teve uma vida marcada pela total negligência familiar. Ele foi abandonado aos 8 meses pela mãe, que era viciada em drogas. Os cuidados do pai não eram um alento, já que ele era alcoolista e também dependente químico. A omissão familiar somava-se à fome, tanto que, quando pequeno, Rhodes gritava de dor por não ter como se alimentar. Acabou em uma casa para crianças abandonadas aos 5 anos. Ele cresceu em um orfanato e via as outras crianças sendo adotadas, mas ele não. Ninguém queria adotá-lo, afirma Darlene, a mãe da vítima. O orfanato tampouco não ofereceu segurança. Aos 9 anos, James foi estuprado 2 vezes. O primeiro abuso foi cometido por um outro interno, o segundo por um assistente social. Além disso, Darlene conta que ele precisava se esconder debaixo da cama para não ser agredido. A culpa é das autoridades, diz a mãe da vítima. Ele também é uma vítima do sistema, tenho pena dele. Eu o perdoei há muito tempo. Não gostava do sentimento de raiva que nutria por ele. Rhodes foi condenado à morte, mas ela conseguiu reverter a sentença. Rhodes recebeu 2 penas de prisão perpétua pelo assassinato em primeiro grau de Shelby Farah. Mesmo depois de tanta luta e sofrimento, Darlene sente que fez o correto ao brigar para que o assassino da filha continuasse vivo. Quantas vezes nós fazemos essa investigação? Quantas vezes, diante de um crime, olhamos para o nosso sistema e temos a coragem de perceber o quanto a nossa sociedade contribui, de forma direta ou indireta, para que isso aconteça? Essa injustiça social continua alimentando tantos e tantos crimes. E nós nos centramos apenas na punição. E aqui uma outra reflexão do Ted Watchell: nossos sistemas judiciários e disciplinar escolar tratam os infratores de maneira que se torna difícil para eles se livrarem do rótulo de infrator. Como se a pessoa se resumisse àquele título e ficasse catalogada: eu sou um infrator e serei um infrator. E acaba agindo como se realmente fosse um infrator. Aqui uma reflexão, eu acho que todos já responderam isso no início, né?
Será que esse modelo de justiça é justo? Será que é por ele que estamos aqui hoje? Certamente que não. Se todos estamos aqui por uma sincronia e uma sintonia, é porque acreditamos que precisamos construir um modelo melhor. Um modelo que torna os conflitos realmente uma oportunidade de crescimento, não só para a gente, mas para toda a sociedade. E aqui uma outra reflexão: será que justiça sem paz é justiça? E eu respondo que não há justiça sem paz e nem paz sem justiça. Na verdade, elas se abraçam e dialogam de uma forma bastante íntima. Pode a justiça tratar a violência com violência? Porque é isso que nós fazemos com os nossos sistemas carcerários. Nós tratamos a violência com cada vez mais violência. E isso só alimenta o ciclo da violência. Então, isso gera mais crime, mais medo, menos conexão e mais isolamento. E esse isolamento não é só daqueles que praticam o crime, mas de nós que vivenciamos uma sociedade cada vez mais enclausurada na sua própria casa. Então a gente precisa ter muito cuidado para não estabelecer e reproduzir um padrão de conduta violenta, porque se nós tratamos com violência os violentos, como eles vão sair desse sistema carcerário depois? Ela deve sim ser responsabilizada até para que ela possa resgatar a sua dignidade. Mas o que nós queremos mostrar é que esse sistema atual não responsabiliza, ele pune. Enquanto ele pune nessa forma, ele apenas alimenta cada vez mais esse ciclo da violência. E quais são os resultados, então, dessa justiça tradicional? E nós vemos esses resultados nas manchetes das revistas e dos jornais. No Brasil, o sistema prisional está perto do colapso. Essa é uma manchete que nós lemos quase diariamente. O número de presos triplicou nos últimos 3 anos. Então, como podemos sair desse ciclo de violência? Então, já percorremos aqui essa situação drástica que nós vivenciamos, mas como a Vacildes falou, estamos aqui porque acreditamos numa mudança. Então, agora é o ponto de virada. Qual é essa mudança que precisa ser feita? E nós temos a solução, trocando as lentes. Como já dizia o Marshall Proust, a verdadeira viagem de descobrimento consiste não em procurar novas terras, mas ver com novos olhos. E surge então vários movimentos pacifistas que nos mostram o que representa a cultura de paz, como podemos colocar a cultura de paz na nossa vida diária, inclusive quando enfrentamos violação à ordem pública, violação às leis. Então nós tivemos vários movimentos pacifistas no século XX. Nós tivemos o Gandhi, o Martin Luther King, Desmond Tutu e tantas outras pessoas que, com seu exemplo, nos mostraram o que é a cultura de paz. Como já dizia o Martin Luther King, e que nos chama a atenção porque reflete o que nós sentimos atualmente, aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Então, vou falar um pouquinho sobre a cultura de paz. Sei que vocês vão ter uma aula só sobre isso, mas não dá para a gente falar sobre justiça restaurativa sem falar sobre cultura de paz. Esse termo, cultura de paz, ele foi muito utilizado logo depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um cenário bastante desastroso. Nós tivemos de 50 a 70 milhões de mortes, tivemos os horrores do Holocausto, tivemos também os horrores da bomba atômica, que deixaram cicatrizes imensas na humanidade. Diante de todos esses problemas vivenciados, os países vitoriosos na guerra, eles se uniram e criaram a ONU, com o objetivo de propagar a paz para que novos confrontos bélicos não mais ocorressem. Então eles criaram a ONU e lançaram a Carta das Nações Unidas. Essa carta é muito interessante porque revela o propósito desses povos que se uniram na propagação da cultura da paz. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. E a reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas. E a estabelecer as condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações
decorrentes de tratados e de outras fontes do direito nacional, possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhorar condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Então, através dessa Carta das Nações Unidas, é lançada a ONU com esse propósito. Um mês depois da criação da ONU, é lançada a Unesco, que é uma agência especializada na ONU, que visa também a propagar a cultura de paz através da educação, das ciências e das artes. E no artigo 1º do ato constitutivo, fica bem claro o objetivo da Unesco: contribuir para a paz e a segurança, promovendo a cooperação entre as nações por meio da educação, da ciência e da cultura, visando a favorecer o respeito universal à justiça, ao Estado de Direito e aos direitos humanos e liberdades fundamentais afirmados aos povos do mundo. E essa missão da Unesco também ficou muito clara no preâmbulo do ato constitutivo, como é importante a educação para transformar a mente dos homens. Uma vez que as guerras começam na mente dos homens, é na mente dos homens que os pilares da paz devem ser construídos. Então vejam, esse é o propósito da educação. E todos vocês, como educadores, têm essa linda missão: erguer os pilares da paz na mente também dos seus alunos. Em 1955 houve o Manifesto Bertrand Einstein. Na verdade, o Einstein e outros cientistas da época se uniram e criaram esse manifesto, tentando chamar a atenção da humanidade pelo caminho tortuoso que ela estava percorrendo. Então, lembre-se de sua humanidade e esqueça o resto, dizia esse manifesto. Se você pode fazê-lo, o caminho encontra-se aberto ao novo paraíso. Se você não pode, lá está, diante de você, o risco de morte universal. E o interessante é que precisamos reconhecer não só a nossa humanidade, mas a humanidade do outro, inclusive daquele que também é. E aí a Unesco promoveu, alguns anos depois, em 1989, na África, na Costa do Marfim, a Conferência Internacional sobre a Paz na Mente dos Homens. E nesta conferência se formulou um convite a todas as entidades governamentais, não governamentais e a todas as pessoas para que aderissem a um novo conceito de paz. Porque até então a paz era vista como algo negativo, ou seja, paz é ausência de guerra, é ausência de violência. E a partir desse momento começou-se a ter uma nova visão de paz. Paz não é só ausência de conflito, ausência de guerra. Paz é muito mais do que isso. Paz é a presença de diálogo, é a presença de justiça social, é a presença de uma inter-relação cooperativa, colaborativa. Então não basta só a ausência de conflitos para que haja paz. A paz depende de cada um de nós e é no dia a dia que ela é construída. O conflito ele não é totalmente negativo, porque ele que mantém a sociedade progredindo. É ele que chama a atenção das pessoas para aquilo que não está funcionando e chama a atenção das pessoas para elaborarem novas estratégias que vão satisfazer as necessidades de todos os envolvidos. O Niels Christ, ele é um filósofo, jurista europeu, e ele fala que muitos conflitos podem matar, mas poucos conflitos podem paralisar. Então imagine uma sociedade sem conflito algum, todos ficam absolutamente paralisados e não conseguem crescer. Então o conflito, ele também é uma oportunidade de crescimento. Como diz o John Paul Lederach, que é um pacifista internacional, o conflito pode ser entendido como motor da mudança, como aquilo que mantém os relacionamentos e as estruturas sociais honestas, vivas e dinamicamente sensíveis às necessidades, aspirações e ao crescimento do ser humano. Então é ele que nos coloca para frente. Posteriormente, em 93, nós tivemos a Declaração de Viena. E nessa declaração foi feita essa afirmação de que direitos humanos, democracia e desenvolvimento são interdependentes e reforçam-se mutuamente. Não dá para ter crescimento sem que os direitos humanos sejam respeitados, sem que a democracia seja respeitada. Em 94 também foi o Fórum Internacional sobre a Cultura de Paz, em que chegou-se à conclusão de que uma cultura de paz demanda o aprendizado e o uso de novas técnicas para o gerenciamento e resolução pacífica de conflitos. E é isso que estamos fazendo aqui.
tentando nos apoderar de novas técnicas para resolver os conflitos de forma muito mais pacífica e harmoniosa. Em 95, a Unesco fala que os Estados-membros canalizariam seus esforços e energia para construírem uma cultura de paz. Então, esse termo fica realmente arraigado em nossa sociedade. E a ONU proclamou o ano 2000 como sendo o Ano Internacional da Cultura de Paz e a década de 2001 a 2010 como sendo a década internacional de uma cultura de paz e não violência para as crianças do mundo. Então é lançado o Manifesto 2000. Esse manifesto ele foi editado por vários ganhadores de prêmio Nobel. Gorbachev participou, outras pessoas extremamente importantes na construção da cultura da paz, como o Dalai Lama também participou. E essas pessoas, aqui nós temos Adolfo Pérez Esquivel, Gorbachev, Shimon Peres, etc. E o que eles estabeleceram nesse manifesto, que é extremamente importante? Que a paz não é exclusiva das entidades governamentais e não governamentais. A paz depende de cada um de nós. Como seres humanos, como pessoas, somos todos responsáveis pela construção da paz. O que nós podemos fazer para contribuir de alguma forma para a sociedade? Não só olhar para o outro, o que o Poder Judiciário pode fazer, o que o Poder Executivo pode fazer, o que o Legislativo tem que fazer, o que a outra entidade tem que fazer. Vamos olhar para dentro de cada um. O que eu posso fazer para contribuir? Porque nós podemos fazer muito. E começa aqui. Então, quais são os compromissos assumidos por esse Manifesto 2000 que estão ao alcance de cada um de nós, para que realmente nos tornemos aqueles agentes de paz? Respeitar a vida. Toda forma de vida tem que ser respeitada. Nenhuma vida pode ser descartada. Rejeitar a violência, até porque, como já dizia o Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego, que é o que nós vivenciamos hoje. Uma sociedade totalmente cega, porque tratamos os nossos infratores com violência também. Ser generoso. E aqui é importante lembrar que todos nós podemos ser generosos. Tem um provérbio bem interessante: ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar, e ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. Todos nós podemos contribuir de alguma forma, com um sorriso que seja, com uma escuta, com respeito, empatia. Isso já faz a diferença. Ouvir para compreender. Nós temos muita dificuldade para ouvir efetivamente as pessoas, para escutar de forma qualificada as pessoas. E aqui eu trago um texto para reflexão chamado A Escutatória, de Rubem Alves. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio Alberto Caeiro: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade, a gente não aguenta ouvir o que o outro diz, sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. E eu me lembro das audiências. Eu não faço mais audiência criminal, mas eu me lembro no início da minha carreira, as audiências que eu presenciava. Assim que eu ingressei na magistratura, eu ficava de manhã na escola da magistratura e à tarde ia assistir as audiências. E fui assistir uma audiência no Fórum Mário Guimarães, que não é mais Mário Guimarães agora, eu acho que é em Los Pérez, ali na frente do João Mendes, na Praça da Sé. E eu me apresentei para o juiz, ele foi extremamente cavalheiro, educado, falou: ai, Vanessa, eu vou te aprender, já sabe essa história, eu vou te ensinar a ser um verdadeiro juiz, você vai aprender muito hoje. Eu falei: ah, tá bom, estou aqui para aprender mesmo, né? Agradeci pela atenção. E fiquei sentada lá num sofá preto de couro, bem antigo, e chegou o réu para ser ouvido, né? Seria uma audiência, e a gente supõe que numa audiência, entre aspas, a pessoa vai ser ouvida, né? E era interrogatório.
o menino sentou numa cadeira minúscula e o juiz sentou, tinha um pedestal, né, uma mesa enorme de móvel escura, e ele sentou ali no pedestal e o menino ali sentadinho, algemado, e o menino tinha cometido algum delito e o juiz, ele mudou totalmente a postura. Para mim ele tinha sido um cavalheiro, para aquele menino ele se tornou um algoz. Ele gritava para o menino, fazia as perguntas para o menino e não ouvia as respostas do menino. Então acho que ele podia fazer esse curso, aliás, muitos de nós podíamos fazer esse curso de escutatória. E eu me lembro que naquela audiência eu não consegui ficar até o fim, saí e pensei, realmente, ele me ensinou muito hoje, ele me ensinou como eu não devo agir na minha vida, porque ninguém pode olhar de cima para baixo para alguém, a não ser que seja para ajudá-lo a se levantar, né? Já dizia o grande poeta.